Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Jornal da Record. Justiça torna réus os presos pela morte de congolês no Rio de Janeiro. Japão entra na lista de países que anunciaram sanções contra a Rússia. Farmacêutica Moderna fecha acordo para vender vacina contra a Covid no Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. O parlamento russo aprovou o envio de tropas para os 2 territórios separatistas da Ucrânia. O presidente Vladimir Putin disse que pretende aguardar para fazer uso das forças do exército. Vamos então conversar com o nosso enviado especial ao leste europeu, Leandro Stoliar. Leandro, boa noite. Mais um dia tenso aí na fronteira? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. É exatamente isso, a escalada de tensão aqui no leste da Ucrânia se agrava dia após dia. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, 9 localidades dos territórios separatistas pró-Rússia de Donetsk e Luhansk foram atacadas nesta terça-feira com artilharia pesada, inclusive em Mariupol, onde nós estamos nesse momento. Ainda de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, 1 soldado morreu e outros 6 ficaram feridos nesta terça-feira em ataques feitos pelos grupos separatistas. Uma usina termoelétrica perto da fronteira pegou fogo após um bombardeio. Um transformador da usina de Luhansk está vazando combustível, segundo o serviço de emergência da estatal. Com o acirramento da situação, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia determinou a retirada imediata dos diplomatas da embaixada na capital Kiev e do consulado em Odessa. Imagens mostram os funcionários queimando os arquivos antes de deixar a Ucrânia. O presidente Vladimir Putin também anunciou nessa terça que restabeleceu relações diplomáticas com Donetsk e Luhansk, depois de ter reconhecido como independentes as 2 regiões separatistas. Com isso, o governo russo enviou tropas para essas 2 regiões. Putin disse que os militares foram deslocados para, entre aspas, garantir a paz no local. A decisão aumenta o temor ocidental de uma invasão militar em toda a Ucrânia. Putin disse que vai esperar para usar essas tropas. Nessa terça-feira, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira fomos até um local onde idosos, pessoas de todas as idades, mas mais idosos, estão recebendo treinamento para ajudar o exército ucraniano, inclusive idosos de até 80 anos. Assustadas na porta de casa, moradoras de Luhansk, no leste da Ucrânia, ouvem os bombardeios do lado de fora. Os russos estão atacando a cidade, diz uma delas. Perto dali, em Mariupol, militares e carros blindados dividem espaço com moradores. Essa é a região de Donetsk, controlada pelo exército ucraniano. A gente está bem perto da zona de conflito com os separatistas. Essa área aqui foi toda bombardeada 8 anos atrás e os bombardeios deixaram marcas por toda parte. Os edifícios ainda guardam uma lembrança viva do que pode voltar a acontecer. Esta moradora chora ao lembrar do último bombardeio, quando perdeu a mãe, e diz que não vai deixar a cidade. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as decisões da Rússia violam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e destroem os tratados de negociação existentes entre os 2 países. Zelensky pediu ajuda ao Conselho de Segurança da ONU para resolver a situação. O clima de tensão aumentou depois que o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência dos territórios ucranianos controlados pelos separatistas. O exército da Ucrânia intensificou a fiscalização e limitou a circulação pelos postos de checagem. As tropas russas se deslocam até a zona de conflito, que fica a cerca de 10 minutos de carro desse ponto, onde os militares ucranianos controlam a passagem. Em protesto ao anúncio de Putin, ucranianos participaram de manifestações em várias partes do país. Pessoas de todas as idades se mobilizam para ajudar o exército ucraniano. Nessa casa, 20 idosas produzem camuflagem e cintos de artilharia para os militares. E elas também treinam pesado para ajudar os soldados se for preciso. Depois que a imagem da ucraniana Valentina, com um fuzil Kalashnikov nas mãos, rodou o mundo, o telefone não parou mais de tocar. Aos 79 anos e 2 netos, ela aprende a atirar com uma submetralhadora.
Se eu vir um soldado ferido, vou ajudá-lo. Se o inimigo se aproximar armado, preciso saber atirar, diz Valentina. Valentina ganhou fama de uma simpática vovó ucraniana, mas, segundo ela, só longe do campo de batalha. As declarações do presidente Vladimir Putin refletiram rapidamente nos países vizinhos. E a Rússia deve sofrer sanções econômicas da União Europeia. Os países do bloco europeu decidiram de forma unânime implementar um pacote de ações contra o governo da Rússia. Empresas e políticos russos também devem ser afetados. O chefe da diplomacia do bloco, Joseph Borrell, disse que as ações miram bancos que financiam operações na Rússia. Já o primeiro-ministro britânico anunciou a proibição das operações com bancos russos e proibiu que 3 empresários russos façam negócio com o Reino Unido. A Alemanha suspendeu o licenciamento do gasoduto que transportaria gás da Rússia até o país pelo Mar Báltico. A obra, concluída em setembro, precisa apenas de autorização para entrar em operação. O projeto recebeu críticas porque o gasoduto aumentaria a dependência pelo gás da Rússia. O preço do gás já sente os reflexos do cenário de tensão na Rússia, com aumento de cerca de 8% nas últimas 24 horas. Aqui na Europa existe a preocupação de uma possível decisão do governo russo de interromper o fornecimento de gás para países próximos. Um cenário que foi descartado hoje pelo presidente russo Vladimir Putin. Ele disse que vai manter a distribuição de gás para os mercados mundiais. A ONU, a Organização das Nações Unidas, condenou a decisão de Vladimir Putin de enviar tropas para garantir a independência das regiões separatistas da Ucrânia. Isso é um assunto que causa grande apreensão no mundo todo. O presidente dos Estados Unidos anunciou sanções econômicas contra a Rússia. Joe Biden classificou o movimento das tropas como o início de uma invasão à Ucrânia. Essa é a primeira aparição pública de Joe Biden desde que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o envio de tropas para 2 regiões separatistas do leste da Ucrânia. Além das punições econômicas, Biden afirmou que mais militares americanos serão enviados a países europeus aliados dos Estados Unidos, que ficam próximos à Rússia. E também disse que vai enviar caças e equipamentos à região. Mas o presidente tem sido bastante criticado em relação à crise na Ucrânia. O Biden está se mostrando um desastre na política externa dos Estados Unidos. Está empurrando o mundo para um grau de tensionamento jamais visto na história. E isto é lamentável. Para o analista internacional, tudo estaria mais calmo se o presidente americano desistisse da ideia de incluir a Ucrânia na OTAN, uma organização militar composta por 28 países. Esse é um dos fatores para a tensão na região. A Ucrânia jamais entrará na OTAN, porque significa colocar bases militares, tropas e mísseis na fronteira da Rússia, e aquela fronteira dista apenas 300 quilômetros da capital, Moscou. Mas ele insiste nessa proposta. Essa não é a primeira vez que há um conflito entre a Rússia e a Ucrânia durante a gestão de um democrata. No governo de Barack Obama, a Rússia anexou a península da Crimeia ao seu território, em um referendo que não foi aceito pelos ucranianos e por parte da comunidade internacional. Mas, depois da saída de Obama, quando Donald Trump assumiu a Casa Branca, houve uma postura mais próxima a Moscou. O político do Partido Republicano se encontrou diversas vezes com Putin e conseguiu manter a estabilidade na região. Trump se pronunciou sobre a situação. Em um comunicado, disse que se a crise fosse bem gerenciada, não haveria absolutamente nenhuma razão para que se desenrolasse dessa maneira. E acrescentou que conhece Vladimir Putin muito bem e que o russo nunca teria feito o que está fazendo agora se ele, Trump, estivesse no governo. E olha, o Japão também afirmou que está pronto para se unir aos Estados Unidos e outras nações do G7 na aplicação de sanções contra a Rússia. Então vamos ao vivo até Tóquio conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você. Quais foram as declarações por aí?
Olá, Salsi. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, classificou as últimas ações de Vladimir Putin como inaceitáveis e uma violação ao direito internacional. As punições incluem a proibição de exportações de tecnologias avançadas como inteligência artificial e robótica, além de restrições mais duras aos bancos russos. Essa postura mais rígida contrasta com a abordagem diplomática mais branda em relação a Moscou adotada pelos governos anteriores. 10% do gás natural consumido no Japão vem da Rússia e as sanções podem afetar o fornecimento. Na semana passada, o Japão ofereceu um empréstimo equivalente a 500 milhões de reais à Ucrânia em demonstração de apoio. Volto com você, Salsi. Certo, Silvia. Obrigada pelas suas informações. Novas imagens de satélite mostraram cerca de 100 veículos militares russos perto da fronteira com a Ucrânia. As fotografias divulgadas por uma empresa americana mostram a presença militar em Belarus, na fronteira norte da Ucrânia. Um hospital de campanha também foi montado no oeste da Rússia. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convocou militares reservistas. O país pediu mais armas ao Ocidente sob argumento de resistência contra a Rússia. Aqui no Brasil, a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra os 3 homens apontados como responsáveis pela morte do refugiado congolês, o Moise Kabangambi. O Leonardo Ack tem os detalhes agora para a gente. Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, com esta decisão, os 3 agressores passam agora a ser considerados réus. A juíza do caso também converteu a prisão temporária deles em prisão preventiva, sem prazo para término. O pedido havia sido feito na segunda-feira pelo Ministério Público. Na denúncia, o MP afirmou que Fábio Pirineus da Silva, Alisson Cristiano Fonseca e Brendel Alexander da Silva mataram o jovem congolês como se ele fosse um animal peçonhento. E que os 3 agiram com vontade e consciência de matar, e que o crime foi por um motivo fútil. Moise Kabangambi tinha 24 anos, estava refugiado no Brasil desde 2011 e o crime aconteceu em 24 de janeiro num quiosque da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Salsi. Obrigada, Léo, pelas suas informações. Subiu para 195 o número de mortos no temporal que destruiu parte da cidade de Petrópolis há uma semana. Então vamos até lá, até a região serrana do Rio, conversar agora com Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, as buscas chegaram a ser interrompidas por causa de um temporal que atingiu aqui a cidade de Petrópolis, mas logo depois foram recuperadas, foram retomadas e as buscas continuam durante essa madrugada. As equipes tentam localizar 69 moradores que ainda estão desaparecidos. Depois da chuva dessa terça, a Defesa Civil interditou parte da rua Bingen. Um trecho da via cedeu na margem de um rio. Bom, desde a terça-feira passada, já foram mais de 1.400 deslizamentos registrados aqui na cidade. Em 8 dias, as equipes retiraram mais de 26 mil toneladas de entulho das ruas e encostas. E no meio disso tudo, estavam 200 carros completamente destruídos pela enxurrada. E olha que ainda há muito a ser feito por aqui. Enquanto isso, de acordo com a Prefeitura, 811 moradores ainda não têm como voltar para casa e estão em abrigos municipais. Salsi. O prejuízo é grande, né? Obrigada, Pedro. E o Senado anunciou os nomes dos parlamentares de uma comissão que vai apoiar as vítimas desta tragédia que aconteceu em Petrópolis. Agora a gente vai conversar com o Matheus Scavazini, direto de Brasília, que vai explicar para a gente como vai funcionar essa comissão. Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O anúncio acontece no dia em que a tragédia completa uma semana. No total, 8 senadores farão parte do grupo que vai até a cidade fluminense acompanhar os desdobramentos da catástrofe ambiental. A comissão será formada pelos senadores Wellington Fagundes, Carlos Portinho, Romário, Eduardo Girão, Esperidião Amin, Leila Barros,
Carlos Viana e o suplente Jean Paul Prates. O requerimento para a criação do grupo foi aprovado na quinta-feira passada, 2 dias depois da tragédia. Salce. Obrigada, Matheus. Conversamos de novo daqui a pouco. No estado de São Paulo, menos da metade das cidades tem um plano de contingência da Defesa Civil para casos de desastres naturais. Os detalhes a gente acompanha agora com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite para você. Esse é um dado preocupante, né, em um período de chuvas fortes como agora. Com certeza, Salce. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse levantamento mostra que a maioria das cidades não tem um plano de contingência para evitar os desastres ambientais. Dados do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado aponta que das 645 cidades do estado de São Paulo, 237 têm um plano de contingência. Dessas que fizeram a lição de casa, 141 enviaram essa documentação para a Defesa Civil do Estado, que é quem coordena esses trabalhos de prevenção. Já os municípios com identificação e mapeamento de áreas de risco de desastres passou de 226 em 2017 para 357 em 2020. A justificativa das prefeituras é falta de estrutura e também de verba. Salce. Ok, obrigada, Giovana, pelas informações. A ocupação dos leitos pediátricos de Covid tem caído desde o início do mês em Belo Horizonte. Vamos conversar agora com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. Você que acompanha esses números aí, é de certa forma um respiro, né? Um alívio. Exatamente, viu, Salso? Boa noite para você, porque no dia 20 de janeiro a ocupação chegou a 122% da capacidade e por semanas permaneceu com uma lotação igual ou superior a 100%. Mas no início de fevereiro, o percentual começou a apresentar queda, variando entre 58% e 70%. A Prefeitura afirma que somente nos meses de janeiro e fevereiro foram abertos 66 leitos pediátricos de enfermaria exclusivos para Covid e outros 31 de UTI. Nesta quinta, a Prefeitura começa a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em crianças. Agora vão tomar a segunda dose crianças de 10 anos que receberam a Coronavac. Até o momento, 114 mil das 193 mil crianças de 5 e 11 anos na capital já foram vacinadas, o que representa 60% delas. Salce. Tá certo, minha querida. Obrigada pelas suas informações. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a obrigação dos planos privados de saúde de cobrir a internação de pacientes com Covid-19, mesmo sem o cumprimento de carência. A decisão atende a uma ação da Defensoria Pública e garante o atendimento a todos os segurados que tenham direito à cobertura hospitalar. E as escolas do Vale do Paraíba, com menos adesão à vacinação infantil contra a Covid-19, vão fazer uma busca ativa entre os alunos. A Mônica Arruda tem as informações para a gente. Oi, Mônica, boa noite. Boa noite, Salce. A direção de cada escola vai enviar um comunicado aos pais dos alunos, consultando sobre a situação vacinal da criança. Se ela estiver com a vacinação atrasada e se os pais autorizarem, o aluno será vacinado. Em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, a adesão à busca acontece já que 3.119 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas. Isso representa cerca de 40% do total a vacinar. A busca já começou nesta terça-feira em diversas cidades e segue até o dia 25, próxima sexta-feira. Salce. Obrigada, Mônica. E olha só, a farmacêutica Moderna anunciou que a vacina combinada contra a Covid-19 e a gripe começou a ser testada em humanos. A empresa iniciou a fase 3 de testes com voluntários maiores de 60 anos. É a faixa etária com maior risco de desenvolver casos graves das duas doenças. Segundo o laboratório americano, o imunizante de dose única poderá estar disponível em alguns países no segundo semestre do ano que vem. O laboratório Moderna fechou um contrato para a distribuição da vacina contra a Covid-19 em países da América Latina, inclusive o Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela empresa. E o Matheus Scavazini está de volta com a gente com as informações, né, Matheus? Salce, a parceria aconteceu por meio da farmacêutica Adium Pharma S.A.,
que apoia a comercialização da vacina na região. No Brasil, a Zodiac Produtos Farmacêuticos vai cuidar das operações. O imunizante vai ser distribuído para 18 países da América Latina, como Argentina, Colômbia, México e Brasil. Mas a vacina ainda precisa passar pela aprovação da Anvisa para ser utilizada. As doses da Moderna são fabricadas com a tecnologia do RNA mensageiro, parecida com a da Pfizer. 70 países já aprovaram o imunizante, incluindo Japão, Reino Unido, Canadá e Israel. De acordo com o laboratório, no ano passado, mais de 800 milhões de doses foram distribuídas em várias partes do mundo. 1/4 desse total para países de baixa e média renda. Salce. Que bom, mais uma opção de vacina aqui para o país. Obrigada, Matheus, pelas informações. Nos Estados Unidos, o número de novos casos de Covid-19 em crianças caiu pela 4ª semana seguida. O Vandrei Pereira está de volta com mais detalhes. Vandrei. Olá, Salci, muito boa noite. Mais de 170 mil crianças tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19 na última semana, segundo a Academia Americana de Pediatria. O número é bem menor daquele registrado em janeiro, quando o país teve mais de 1 milhão de infecções nessa faixa etária em uma semana. Apesar da redução, as autoridades alertam que as contaminações permanecem altas, com números superiores aos do surto da variante Delta no ano passado. Até o momento, cerca de 50% das crianças já completaram a imunização contra o coronavírus. Os Estados Unidos adiaram a decisão de imunizar crianças menores de 5 anos por pelo menos 2 meses. A Agência Reguladora de Medicamentos alegou que precisa de mais dados sobre a vacinação dessa faixa etária. Salci. Obrigada, Vandrei. O governo da Itália anunciou o fim das restrições de viagens para turistas brasileiros após quase 2 anos. A partir de 1º de março, os turistas poderão voltar a visitar o país sem a necessidade de fazer quarentena. A decisão vale para todas as nações fora da Europa. Mas, para entrar no território italiano, vai ser preciso apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19. A medida não especificou quais imunizantes vão ser aceitos. Outros países da União Europeia recomendaram o fim das restrições para a entrada de viajantes vacinados contra a Covid-19. A norma anunciada ainda depende da aprovação de cada país do continente. A ideia é que a nova medida comece a valer a partir de 1º de março. Depois disso, as nações europeias poderão suspender a exigência de testes e quarentena para as pessoas que receberam os imunizantes aprovados pelo bloco. E olha só que preocupante, menos de 10% do plástico usado em todo o mundo é reciclado. É o que aponta um novo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A correspondente Bianca Zanini tem as informações. A produção em massa de plásticos começou há apenas 6 décadas, mas está acelerando de forma rápida. Segundo o relatório, em 2019, o mundo usou 460 milhões de toneladas de plástico, quase o dobro da quantidade de 20 anos atrás. Apenas 9% foram reciclados e 19% queimados. Quase metade foi para aterros sanitários. A organização pede aos governos mundiais soluções coordenadas para lidar com os resíduos. Nos próximos dias, líderes de 193 países vão se reunir para negociar um novo tratado internacional de plásticos. Aqui em Israel, todo ano, 250 toneladas de plástico são descartadas, material que poderia ser reciclado. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Israel acusou o Irã de fornecer drones com munição à Venezuela. Autoridades israelenses apresentaram uma foto que mostraria o que chamam de veículo aéreo não tripulado. Israel fez o alerta em meio a discussões sobre a retomada do acordo nuclear. O Irã negou a acusação e a Venezuela não respondeu. Seguimos agora com o mercado financeiro. O dólar comercial teve mais um dia de queda, recuou 1,07%, vendido a R$ 5,05. É o menor valor da moeda americana em quase 8 meses. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo se recuperou, teve alta de 1,04% e com isso o Ibovespa voltou a se aproximar aí dos 113 mil pontos. Agora o futebol, o Fluminense começou bem a fase preliminar da Libertadores, venceu o Milionários da Colômbia fora de casa e de virada.
Em Bogotá, o time colombiano de azul saiu na frente logo aos 6 minutos. Eduardo Souza aproveitou e fez 1-0. O Fluminense empatou num lance estranho. Iago chutou, o goleiro Monteiro se atrapalhou e Luiz Henrique tentou finalizar. O zagueiro David Braz deixou tudo igual. No começo da etapa final, o goleiro Fábio defendeu um pênalti batido por Macalister Silva. A virada saiu nesse contra-ataque. Martinelli lançou Luiz Henrique, que fez o passe para o argentino Germancano. Final, Milionários 1, Fluminense 2. O jogo de volta vai ser em São Januário na terça-feira que vem. Depois de 19 dias sem técnico, o Corinthians acertou a contratação de um treinador português para comandar o time. O repórter Rodrigo Rinkel tem as informações pra gente. Oi, Rodrigo. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Nesses 19 dias, o Corinthians tentou fechar com outros 2 treinadores portugueses, mas ouviu o não de Jorge Jesus e de Luiz Castro. Esse último se acertou com o Botafogo. O Corinthians, então, aumentou a oferta e agora aguarda detalhes burocráticos para anunciar o português Vitor Pereira como novo treinador. Ex-jogador profissional e formado em educação física, Pereira, de 53 anos, tem no currículo um bicampeonato português no comando do Porto. Ele também foi campeão nacional com o Olympiacos da Grécia e com o Xangai da China. Ainda não está confirmada a data de apresentação de Vitor Pereira, que será o 13º técnico estrangeiro da história do Corinthians. Salsi. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. E nesta terça-feira, o Chelsea venceu o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na outra partida do dia, o Villarreal da Espanha empatou com a Juventus da Itália. Veja. Mesmo fora de casa, a Juve saiu na frente com 30 segundos de jogo. O brasileiro Danilo lançou o sérvio Vlahovic, que fazia o primeiro jogo pela Champions. Ele bateu cruzado e abriu o placar. O empate do Villarreal veio no segundo tempo. Capué encontrou Dani Parejo, que deixou tudo igual. Villarreal 1, Juventus 1. As duas equipes decidem a vaga daqui a 3 semanas, em Turim. O Chelsea, atual campeão mundial e da Liga, recebeu o Lille da França e saiu na frente com Havertz de cabeça depois do escanteio. No segundo tempo, Kanté puxou o contra-ataque e deu passe para Pulisic, que tocou na saída do goleiro. Final, Chelsea 2, Lille 0. No jogo de volta, na França, o time inglês pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim se classifica para as quartas de final. Bem, este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, que começa às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se. Tchau.